Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas, e nesse mais novo vídeo da nossa série de equações diferenciais lineares, finalmente vamos começar a falar um pouquinho sobre as equações de segunda ordem, ok? Então nessa série eu já falei da primeira ordem, agora eu vou falar bastante sobre a segunda ordem, principalmente coeficientes constantes, tá? Então esses coeficientes A, B e C são constantes, não são funções. A gente vai ver depois que a gente consegue de certa forma resolver com funções, só que é bem mais complicado. E a partir da terceira ordem aí eu já não vou falar muito sobre por enquanto, porque já é um conceito bem mais complicado e não tão necessário, ok? Em física, normalmente bons fenômenos, né, fenômenos, vamos dizer, simples, mas nem tanto, conseguem ser modelizados com equações diferenciais de segunda ordem, e a partir da terceira ordem, aí são fenômenos muito específicos e a gente não precisa disso por enquanto, ok? Não, pouco importa na minha série de matemática ou de física, beleza? E hoje eu vou falar sobre as soluções homogêneas, tá? Então vocês vão ver que não importa a ordem da equação diferencial, a solução sempre vai ser a soma da solução da equação homogênea mais uma solução particular. E não é diferente para a segunda ordem, ok? Então a equação homogênea é sempre aquela equação diferencial que é igual a zero. Então eu vou mostrar como resolver essa equação, vocês vão ver que é bem mais complicado do que a primeira ordem. E depois a busca da solução particular que eu vou apresentar nos próximos vídeos, que vocês vão ver que tem várias estratégias, beleza? Primeiro, eu tenho que apresentar para vocês a noção de equação característica, ok? Vai ser um tipo de equação, no caso vai ser uma equação de segundo grau, que a gente vai resolver com delta e tudo, então vocês vão entender por quê. Mas de onde que ela vem, né, e para que ela vai servir? Então, na verdade, primeiramente a gente tem que tentar procurar uma solução dessa equação diferencial. E a gente percebeu que na primeira ordem, né, como foi demonstrado, que as equações diferenciais elas gostam muito de exponenciais, né, você vê que na solução da primeira ordem tem um constante vezes uma exponencial, e a gente pode se perguntar, por acaso uma exponencial vai funcionar, né, nessa equação diferencial? E para ser mais geral, a gente procura uma exponencial, né, então uma exponencial de x vezes uma constante, que a gente vai chamar uma constante r, ok? E aí vai acabar generalizar um pouquinho o nosso resultado. Então no caso a gente vai procurar, né, a gente vai admitir que possui uma solução, né, então a gente vai falar que y, que associa x a exponencial de Rx com R sendo, né, nossa constante, é uma solução da equação homogênea. Então é uma sol de EH, ok? Então se exponencial de Rx é uma solução de RH, se a gente substituir, né, essa função aqui, né, então se a gente derivar ela uma vez e derivar ela duas vezes, normalmente isso daqui vai ser igual a zero, ok? Então isso daqui vai implicar o quê? Então vai implicar que A vezes, então se a gente derivar uma vez, então exponencial de Rx, o R vai cair, então vai ficar R exponencial de Rx. E se a gente fazer isso duas vezes, né, então isso daqui é uma constante, vai cair, então vai ficar R ao quadrado, ok? Então vai ficar R ao quadrado exponencial de Rx, mais B vezes R exponencial de Rx, beleza? Mais o nosso C exponencial de Rx. E isso daqui tem que ser igual a zero, beleza? Então vocês veem que aqui a gente tem exponencial, 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 então a gente vai fatorizar por isso, ok? Então isso daqui vai ficar igual a vezes r ao quadrado mais b vezes r mais c, vezes exponencial de rx que igual a zero. E aqui temos um produto que é igual a zero, então um dos termos igual a zero. Só que vocês sabem que a exponencial nunca é nula, ok? Então esse termo aqui tem que ser necessariamente igual a zero. Então aqui a gente acaba encontrando a nossa equação característica ar ao quadrado mais br mais c igual a zero, ok? Para que serve essa equação característica? A gente disse, né, no começo eu disse, que temos uma solução que é exponencial de Rx. E para isso daqui ser solução, a gente tem que ter essa equação que é igual a zero, ok? Então a gente tem que ter um critério em R, beleza? Então a gente vai achar, né, então temos a nossa função exponencial de x, então a gente tem que achar esse R. E para achar esse R, a gente tem que resolver essa equação aqui, que é uma equação de segundo grau. E vocês sabem que resolver uma equação de segundo grau é Bhaskara, né, é delta, né, ou soluções evidentes, pouco importa, vocês sabem resolver isso, beleza? Então, dependendo do valor de delta, a gente vai ter tipos de soluções diferentes, né? Então, a equação característica está no nome e vai caracterizar o tipo de solução que a gente vai ter no final, beleza? E assim a gente vai poder listar os três tipos de soluções, né? A solução de delta positivo, delta nulo e delta estritamente negativo. Então, antes de listar os tipos de soluções, a gente vai ter que ter um teorema que, infelizmente, e eu não gosto muito disso, talvez vocês já saibam, de admitir esse teorema. Infelizmente, eu não vou poder demonstrar ele para vocês agora,
porque ele necessita conhecimentos muito avançados de de álgebra linear. Então, se caso vocês estejam curiosos, vocês podem procurar na internet, a questão de independência linear e também de um utensílio que se chama o Wronskiano, tá, então o nome é meio engraçado, né, vai escrever dessa maneira, Wronskiano, ok? Tá, isso é um utensílio de álgebra linear, perdão, que é um pouquinho avançado, então infelizmente a gente não pode demonstrar isso agora. Só que é um teorema muito importante, tá, então talvez no futuro eu demonstre para vocês. O teorema disse, né, de acordo com esse Wronskiano, que as soluções da equação homogênea de segundo grau são da forma lambda vezes φ mais mi vezes psi, ok? Sendo que lambda e mi são duas constantes, né, então duas constantes reais qualqueres, e φ e psi são duas funções. Além de mais Além do mais, né, elas não são apenas funções, elas são funções que resolvem a solução da equação homogênea, né, então a gente acaba achando duas funções que funcionam para a solução homogênea, tal que, né, a fração entre elas, né, então psi sobre φ, não é constante. Isso quer dizer o quê? Em álgebra linear, isso quer dizer que essas duas funções elas são linearmente independentes, ok? Então elas não têm uma dependência entre si, então se a gente fazer a fração entre elas, não vai ser constante, né, vai ser igual a uma função que depende de x. Beleza? Então, com esse teorema que a gente vai admitir, infelizmente, a gente vai poder procurar as nossas soluções. Então, o primeiro caso vai ser o caso mais fácil, né? Delta estritamente positivo. Né? Então, aqui, obviamente, vocês lembram das suas aulas de ensino médio, talvez até colégio, que diz que, né, o delta estritamente positivo temos duas soluções reais. Né? Então, a solução vai ser R1, que vai ser igual a menos B menos raiz de delta sobre 2A, né? E R2 vai ser a mesma coisa, né? Vai ser o conjugado, sendo que não é complexo, mas enfim, menos b mais raiz de delta sobre 2a. Ok? Então a gente sabe que temos duas raízes, né, distintas. Beleza? E agora, então, isso daqui implica o quê? Isso implica que eu sei que para isso daqui ser solução, a gente tem, no caso, para isso daqui ser solução, a gente tem essa equação característica, que a gente achou uma dependência em R, né? Então eu posso dar que a nossa função φ de x vai ser igual a exponencial de R1 de x, ok? Então, da nossa primeira raiz. E psi de x vai ser a função exponencial de R2 de x. Beleza? Assim, eu posso aplicar o nosso teorema, né? Obviamente, isso daqui, psi sobre φ, não é constante, né? Porque aqui são duas funções diferentes, então a gente não consegue simplificar. Então, isso daqui não é constante, então o teorema vai funcionar. Então, a gente vai ter que a solução homogênea dessa equação diferencial vai ser igual a lambda vezes exponencial de R1 de x mais mi exponencial de R2 de x. Ok? Então, essa solução, quando delta for estritamente positivo, essa daqui vai ser a solução homogênea. Ok? Depois, em vídeos futuros, a gente vai fazer um exemplo completo para vocês entenderem como é que a gente aplica. Mas aqui não tem muito mistério. Lambda e mi são as nossas constantes, né? Então a gente vai ter que precisar de condições iniciais. R1 e R2 a gente consegue calcular, tendo a nossa equação característica aqui. Beleza? Agora vamos tratar o caso de delta nulo. Esse caso ele é um pouquinho chato, tá? Eu acho que é o caso mais complicado, por incrível que pareça, né, delta negativo não é o mais complicado, porque aqui a gente sabe que temos duas soluções reais, no caso a gente tem uma raiz dupla, né? Então no caso a solução ela passa pelo mesmo ponto, né? Então são soluções reais, só que são duplas. E aí acaba complicando um pouquinho, porque a gente não consegue facilmente ter exponencial de R1 e exponencial de R2, porque a gente tem uma mesma raiz. Beleza? Então, se delta for nulo, a gente sabe, como eu acabei de dizer, que R1 vai ser igual a R2, que vai ser igual a menos B sobre 2A, ok? Então, a gente consegue aplicar aqui φ de x, a nossa primeira função vai ser exponencial de R1 ou R2 de x. Então, vai ser exponencial de menos B sobre 2A vezes x. E agora psi. Né? Psi. A gente precisa de uma segunda função que funcione. E vocês vão ver que uma função que funciona é a mesma função vezes x. Ok? Eu vou demonstrar para vocês. Então a gente vai escolher psi de x, que vai ser igual a x vezes exponencial de menos bx sobre 2a. Ok? E eu vou mostrar para vocês que isso funciona. Então vamos lá. Então vamos ter a vezes. Então aqui a gente vai derivar duas vezes. Né? Então vocês fazem a regra do produto da derivada duas vezes. Tá? Então no final vocês vão achar r vezes exponencial de rx mais, no caso eu fiz com o x aqui, né, mas
pode ser com R, tá, porque para simplificar. Então vai ficar R exponencial de Rx mais 1 mais Rx vezes R exponencial de Rx, ok? Então isso obviamente eu fiz no rascunho, tá, eu não fiz de cabeça, então eu deixo vocês calcularem sozinhos. Mais B vezes 1 mais Rx vezes exponencial de Rx, mais Cx exponencial de Rx. Então o último caso é simples, né, a gente só recomenda. E eu quero mostrar que isso daqui é igual a zero para demonstrar que φ de x é uma função, quer dizer, psi de x é uma função aceitável. Ok? Então a gente vai manusear isso, então a gente vai fatorizar para o exponencial de Rx, vai ficar a vezes r mais 1 mais Rx vezes r vezes exponencial de Rx, mais b vezes 1 mais Rx exponencial de Rx, então aqui não mudou, mais Cx exponencial de Rx. Beleza? Agora, a gente fatoriza para o Rx e simplifica, né, porque vai ser a mesma coisa, igual a zero, etc. Então vai ficar 2AR mais B mais AR ao quadrado mais BR mais C vezes X que é igual a zero. Beleza? Só que aqui, né, temos um ponto interessante. Aqui, a gente já sabe que isso daqui é igual a zero, porque é a condição. É a nossa condição. Para isso daqui ser solução, isso daqui tem que ser igual a zero. E a gente sabe que isso daqui é solução. Então, a gente já tem que isso daqui é igual a zero. Ok? Então, vamos ter que 2A, e agora a gente vai substituir R. Então, R igual a menos B sobre 2A, então vezes menos B sobre 2A mais B, né? Igual. Então, vai ficar 2A que vai se simplificar, menos B mais B, e isso daqui vai ser igual a zero. Então, isso daqui temos um zero igual a zero. Ok? Então, mostra que psi é uma função aceitável. Então, a gente tem uma solução de psi, que é x vezes exponencial de menos bx sobre 2A. Beleza? Então agora a gente consegue aplicar o nosso teorema que vem do Wronskiano, né? Isso daqui obviamente não é constante, de novo, né? Porque vamos ter um x que não vai se simplificar. Então vamos ter que a solução da equação homogênea, caso delta seja nulo, vai ser igual a lambda vezes exponencial de menos bx sobre 2a, mais mi vezes x vezes exponencial de menos bx sobre 2a, ok? Então, se a gente simplificar isso, vai ficar que a solução homogênea vai ser igual a lambda mais μx vezes exponencial de menos bx sobre 2a. Ok? Então, não é uma fórmula complicada de aprender, tá? Obviamente, aqui eu deixei em menos b sobre 2a, vocês podem deixar um r, então vai ficar exponencial de menos rx, né? E essa fatorização aqui que tem que lembrar. Mas a demonstração não é tão simples, porque vocês têm que lembrar que psi de x vai ser uma função auxiliar que a gente tem que achar, né? Então, no caso, eu dei para vocês e demonstrei que ela funciona, para depois aplicar o nosso resultado. Então, isso daqui é caso o delta seja nulo. Agora, o caso delta negativo. Tá? Então, o caso delta negativo, vocês têm que estar craques em tudo que é número complexo, né? Número imaginário, senão vocês não vão entender nada. Mas caso vocês estejam nesse vídeo, normalmente vocês já viram essa noção, ok? Então, vocês sabem que, né, se delta for negativo, a gente vai ter duas raízes complexas conjugadas, né? Então, aqui não vamos ter o problema que a gente teve na última vez, a gente vai ter R1 que vai ser igual a menos B menos I raiz de menos delta, ok? Menos delta porque delta é negativo, então fica menos com menos dá mais, sobre 2A. E R2, que vai ser igual a menos B mais I vezes raiz de menos delta sobre 2A, ok? Aqui eu vou escrever de uma forma mais simples, né? Porque senão aqui vai ficar muito complicado. Vocês veem que se a gente separar a fração, vai ficar menos b sobre 2a menos i vezes raiz de menos delta sobre 2a. Então vocês vão ter um número que é real, né? Menos um número que é complexo. E aqui é a mesma coisa, mas mais. Beleza? Então aqui eu posso escrever que menos b sobre 2a vai ser o nosso alfa. Então eu vou escrever que é alfa menos i beta. Tá? Então isso daqui é o nosso alfa e o resto é beta. E aqui vai ser igual a alfa mais i beta. Beleza? Ok. Agora vamos simplificar isso. Então eu vou aplicar uma função, então u de x, né, e uma função v de x. Isso daqui vai ser igual a exponencial de R1 de x. Beleza? Então R1 a gente viu que é alfa menos i beta, ok? Então no caso eu vou fazer aqui
eu vou fazer que é R2, tá? Então R2 de x, porque vai ficar uma soma, então vai ficar exponencial de alfa x mais i beta x, né? Vocês distribuem o x. Então a gente utiliza a propriedade da exponencial complexa. Então vai ficar exponencial de alfa x vezes exponencial de i beta x. E isso daqui, né, i exponencial de i beta x, a gente utiliza a fórmula de Euler. No caso, né, a gente utiliza isso daqui que igual a exponencial complexa, né, então em forma trigonométrica fica cosseno de beta x mais i seno de beta x. Então vai ficar exponencial de alfa x vezes cosseno de beta x mais i seno de beta x. Ok? Então aqui eu expliquei passo a passo, né? Então aqui vai ser a mesma coisa, né? Porque vai ser exponencial de R1 de x. Isso daqui só vai ser um menos, então no final vai ficar exponencial de alfa x vezes cosseno de beta x menos i seno de beta x. Tá? Vocês podem fazer o cálculo etapa por etapa. Né? Lembre-se que seno é uma função ímpar, então o menos vai sair. E aqui cosseno é uma função par, então o menos só desaparece. Então temos essas duas funções. O problema é que a gente quer soluções reais, né? Porque se eu escrever dessa maneira, aqui temos uma função a valores reais que está dando resultado a valores complexos, o que não é bem o nosso objetivo, né? Obviamente a gente pode querer resultados em complexos, só que não o nosso objetivo é ter nossos resultados em real, né? Porque se a gente quer descrever um fenômeno físico, né, os complexos são muito bons para ajudar a calcular, mas eles não descrevem muitas realidades. Ok? Então a gente vai passar isso em números reais. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer a estratégia da soma dessas duas funções e depois a diferença, porque a gente quer achar uma função φ e uma função ψ. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer primeiramente u de x mais v de x. Ok? Então vocês podem fazer o cálculo aqui com calma. Né? Vocês vão ver que o seno que vai se eliminar. Então vai ficar 2 vezes exponencial de alfa x cosseno de beta x. Beleza? Então, eu vou passar o 2 para o outro lado. Então, vai ficar que u de x mais v de x dividido por 2 vai ficar igual a exponencial de alfa x vezes cosseno de beta x. E eu vou dizer que a nossa função φ de x vai ser igual a essa função aqui. Então, exponencial de alfa x cosseno de beta x. Beleza? Então, temos a nossa primeira função aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para u de x. Então, vai ficar u de x menos v de x dividido por 2. Ok? Então, isso daqui vai ser igual a i vezes exponencial de alfa x vezes seno de beta x. Beleza? Então, no caso, perdão, o i vai passar para cá, então eu vou dividir por 2i e eu vou dizer que psi de x vai ser igual a exponencial de alfa x vezes seno de beta x. Ok? Então temos a nossa função φ de x e a nossa função psi de x. Elas, obviamente, né, fazer a fração entre elas não é constante, né? Obviamente. Então a gente pode aplicar o teorema que vem do Wronskiano, que diz que a solução homogênea vai ser igual a lambda, né? Então, lambda cosseno de beta x mais mi seno de beta x, ok? E eu já vou fatorizar diretamente o exponencial de alfa x, né? Porque vocês veem que os dois têm exponencial de alfa x. Então, esse é o resultado caso delta seja negativo. Obviamente, aqui eu já passei em real. Caso vocês queiram deixar em complexo, vocês acham, né, que vocês acham a solução em complexo e depois vocês passam em real. Como que vocês fazem isso? Vocês só dizem, né, que se a minha caneta voltar, vocês só dizem que vocês sabem que o conjunto de soluções reais vai ser a parte real do conjunto de soluções dos complexos. Ok? Então, obviamente, vocês podem fazer dessa maneira, ou vocês podem já deixar a fórmula em real, né, que normalmente é de preferência. Último ponto antes de terminar o vídeo é que nesse primeiro caso aqui, vocês podem achar outra forma de escrever essa solução, tá? Isso talvez eu demonstre na minha série de física, né? Vocês podem achar isso em cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. É totalmente equivalente, tá? Só que os matemáticos preferem utilizar exponenciais e os físicos preferem utilizar o cosseno e o seno hiperbólico. Beleza? Mas são equivalentes, né? Então talvez eu demonstre isso no futuro para ver, para
né, assegurar vocês que é totalmente a mesma coisa, não tem problema, só é uma preferência de como você quer descrever cada fenômeno, tá. Então, os físicos preferem cosseno e seno hiperbólico, os matemáticos preferem exponencial. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho mais longo que o normal, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê para os próximos vídeos.